Bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista especialista em esclerose múltipla e aqui no YouTube eu continuo um trabalho que eu já faço nas redes, no Instagram, Facebook, Telegram e o próprio YouTube, com a educação de pacientes e familiares sobre esclerose múltipla. Então se você não me conhece, seja bem-vindo. Se você já é um fiel assistidor, seja bem-vindo também. E hoje o vídeo, como vocês já viram pelo título, ele vai ser sobre esclerose múltipla, neuromielite óptica e doença anti-MOG. Então muitos de vocês me pedem para falar mais sobre neuromielite, para falar mais sobre doença do MOG. Então hoje chegou a vez, esse vídeo é só para vocês que muitas vezes são um pouco mais excluídos, assim, digamos, né? Todo mundo só fala de esclerose, e falar um pouco às vezes de MOG, um pouco às vezes de neuromielite. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas três doenças. Mas principalmente vamos falar sobre três semelhanças e três diferenças entre elas. E quem ficar até o final vai ter uma quarta diferença, uma quarta semelhança que vai ser um bônus só para quem chegar até o final. E antes da gente começar o vídeo, eu queria dar uma dica para vocês, na verdade não é uma dica para mim, mas que eu quero que vocês me ajudem. Eu sempre explico sobre o algoritmo. Então o Instagram, o YouTube, o Facebook, todas as redes sociais, como é que elas sabem que um vídeo é interessante, que um vídeo é legal? Eles têm que recomendar para mais pessoas, têm que deixar no topo dos recomendados. Isso é baseado em curtidas, baseado em comentários, baseado em compartilhamento. Então se você quer me ajudar para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, se você quer mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo legal para você, que ele te recomende mais vídeos parecidos, ou que ele recomende esse vídeo para outras pessoas, é importante que você curta aqui embaixo no joinha, no curtir, você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você compartilhe esse vídeo no botãozinho de compartilhar, que você copie o link, mande no grupo do WhatsApp dos seus amigos, da família, que você comente aqui embaixo, principalmente comenta o que achou do vídeo, o que não achou, se faço mais desse estilo, se mudo o estilo, se sugere um tema diferente. Então faz isso tudo pra gente manipular um pouco o algoritmo a nosso favor, para que ele tanto distribua mais meu vídeo, quanto você receba mais vídeos desse tipo. E antes de começar o vídeo propriamente, eu só queria agradecer, porque quem percebeu, eu ganhei um presentinho de uma paciente minha, paciente seguidora. Ela fez uma pintura do Benjamin, e eu resolvi colocar aqui no fundo dos nossos vídeos, das nossas lives. Então, muito obrigado, paciente, que me mandou. Não sei se eu posso te divulgar, então eu não vou te divulgar. Eu só vou dizer que você já foi divulgado nos stories, então, mais uma vez, obrigado, eu gostei muito e deixei aqui no meu fundo. Último detalhe, antes de começar o vídeo propriamente dito. Esse é o nosso segundo vídeo exclusivo aqui pro YouTube, e eu queria, inclusive, que eles deixassem aqui na edição meu agradecimento público, porque o primeiro vídeo que vocês editaram, editores, eu gostei muito da edição, ficou do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria, vocês pegaram bem a minha vibe, meu tipo, meu estilo. Se eu pudesse fazer sozinho, se eu tivesse toda essa expertise de fazer, eu não teria feito melhor, e se eu pudesse imaginar um jeito, era exatamente do jeito que vocês fizeram o primeiro, então eu tenho certeza que vocês vão caprichar bastante nesse segundo também, e pode manter esse agradecimento na edição, que eu quero que todo mundo perceba que eu gostei bastante do jeito que vocês estão editando. Obrigado! E agora sim, vamos falar então sobre esclerose múltipla, neuromielite óptica e doença anti-MOG. Então são três doenças: esclerose múltipla, neuromielite óptica e doença anti-MOG. Essa terceira não tem um nome bem certo ainda. Alguns falam doença anti-MOG, alguns chamam de MOGAD, alguns chamam de MOG. Então eu chamo de doença anti-MOG por enquanto, que fica mais fácil de vocês entenderem ela. São três doenças completamente diferentes entre si, mas com algumas semelhanças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Diferenças e semelhanças das três doenças. Vamos falar sobre três diferenças e três semelhanças, mas quem fica até o final vai ver uma quarta diferente e uma quarta semelhança. As três doenças, esclerose, MOG e neuromielite, são doenças neurológicas e autoimunes. Se era óbvio para vocês, talvez não fosse óbvio para algumas outras pessoas. Então as três doenças são doenças autoimunes. Eu já falei um pouquinho sobre esclerose no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois que terminar, isso deve estar aqui embaixo ou do lado. Mas então as três doenças são neurológicas e são autoimunes e pegam apenas o sistema nervoso central. Então são três doenças que são neurológicas e autoimunes, em que seja o seu corpo está se atacando, o seu corpo está fazendo gol contra, o seu corpo está achando que é um vírus, uma bactéria, em vez de proteger, está se atacando. Então como eu falei no outro vídeo, tem muitas doenças autoimunes. Tireoide, artrite, lúpus, diabetes, vitiligo. Tem muitas doenças que são autoimunes. E essas três são mais três doenças neurológicas e autoimunes. Então essa é a primeira semelhança entre as três. Mais uma semelhança entre as três é que as três doenças fazem sintomas muito parecidos. Então as três doenças podem afetar a medula, que é o cordão que a gente tem aqui no centro do corpo, pode afetar o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e pode afetar os nervos ópticos, as neurites ópticas. Então são três doenças que afetam o nosso sistema nervoso central, que é cérebro e medula. Não pega nervo periférico do braço, nervo periférico da perna, é apenas o sistema nervoso central: cérebro, nervos ópticos e medula espinhal. Então são três doenças que costumam afetar essas três regiões. Então as três doenças podem dar neurite, as três doenças podem dar mielite, as três doenças podem dar lesões no tronco encefálico, lesões no cerebelo, lesões no cérebro. Então essa é mais uma semelhança entre as três. E a terceira semelhança, então, entre as três
é que as três se manifestam por meio de surtos. Então são três doenças que você fica, às vezes, meses, anos, super bem, e de repente vem um surto. Fica meses, anos, super bem, e de repente vem um surto. Então as três doenças funcionam dessa maneira. As três apresentam surtos, que podem ser surtos de neurite, surtos de lesões do cérebro, surtos de lesões da medula. Então essa é mais uma semelhança entre as três, que as três doenças podem ter períodos longos de remissão, períodos longos sem nada acontecer, e na sequência vem um surto de sintoma novo, um surto de déficit neurológico novo, que pode ser fraqueza na perna, visão embaçada, bexiga, desequilíbrio, incoordenação, tontura, visão dupla, tudo que vocês já conhecem que vale para esclerose, praticamente todos os sintomas também podem valer para essas outras duas doenças, que é a neuromielite e o MOG. Pronto! Agora que vocês já sabem a semelhança entre as três, que são três doenças neurológicas autoimunes, são três doenças que pegam o sistema nervoso central, que fazem neurite, lesões no cérebro e mielite, e que são três doenças que trabalham com surtos. Fica muito tempo bonzinho, de repente vem surto. Fica muito tempo sem nada, de repente vem surto. Agora vamos falar sobre as diferenças entre elas. Então, as diferenças entre as três doenças, a primeira diferença, talvez seja a mais importante, é que elas são tratadas com remédios preventivos diferentes. As três doenças, então, têm tratamentos preventivos diferentes. Os remédios que vocês usam para esclerose, Copaxone, Interferon, Fingolimod, Natalizumab, fazem mal para neuromielite e fazem mal para MOG. Então, quando a gente tem dúvida qual das três doenças que você tem, nem sempre é fácil saber se é uma ou se é outra. Então, quando a gente está em dúvida, a gente sempre evita esse tipo de medicação e prefere tratar com medicações específicas para a neuromielite e específicas para o MOG, porque o tratamento da neuromielite e do MOG provavelmente também trata a esclerose, mas o tratamento da esclerose provavelmente faça mal para o MOG. Então, quando a gente está em dúvida, a gente abre mão dos tratamentos da neuromielite, abre mão dos tratamentos do MOG também, que basicamente são mais imunossupressores do que imunomoduladores, que podem ser azatioprina, metotrexate, micofenolato, ciclofosfamida, rituximab. São alguns exemplos de medicações que tratam muito bem a neuromielite, tratam muito bem a doença anti-MOG, que provavelmente também tratam bem a esclerose. Mas o contrário é mentira. Você não pode usar os remédios da esclerose para tratar um MOG ou para tratar uma neuromielite. Segunda diferença entre as doenças, entre as três doenças, é a gravidade das doenças, a gravidade principalmente dos surtos da doença. Se eu voltaria vocês me perguntam, doutor, qual doença que é pior? Esclerose, MOG ou neuromielite? Qual delas que é pior? Qual que você preferia ter? Qual que você não queria ter? Infelizmente ou felizmente não tem essa resposta bem fácil de dar. Eu sempre respondo que eu conheço exemplos muito leves de neuromielite, eu conheço exemplos muito leves de MOG, conheço exemplos muito leves de esclerose, e ao mesmo tempo conheço exemplos muito graves de neuromielite, muito graves de MOG e muito graves de esclerose. Eu não tenho como escolher uma ou outra, não tenho como escolher qual que é melhor, qual que é pior, mas em relação aos surtos, sim. Em relação aos surtos, a gente sabe que os surtos da esclerose geralmente são mais bonzinhos. Essa é uma diferença entre as doenças. Os surtos da esclerose geralmente são mais bonzinhos, são mais leves, com a recuperação quase que completa sempre. Diferente da neuromielite, do MOG, que geralmente, o pior é a neuromielite. Geralmente os surtos da neuromielite são muito graves, de deixar cego, de deixar na cadeira de roda por uma lesão da medula. Os do MOG são variáveis. Pode ser desde surtos muito leves até surtos graves também. Então, como regra, os surtos da esclerose são mais bonzinhos, mas pode ter surtos graves. O surto do MOG geralmente é meio a meio, pode ser leve, pode ser grave. E os surtos da neuromielite, eu falo que não perdoam. Os surtos da neuromielite geralmente são mais graves, são mais intensos, são de difícil tratamento. E como que a gente trata os surtos? O tratamento é muito parecido. Corticoide de pulsoterapia não melhorou plasmaférese. Basicamente, as duas coisas tratam o surto das três doenças. Então, a terceira diferença entre as doenças é o que a gente chama de progressão. Como vocês viram na segunda semelhança antes, as doenças trabalham com surtos, isso é verdade. Mas apenas a esclerose tem a possibilidade de fazer a progressão silenciosa. A gente não costuma ver progressão silenciosa na neuromielite, não costuma ver progressão silenciosa no MOG, mas na esclerose múltipla, sim. Tanto é que existem o tipo EMPP, que é primário progressivo desde o começo, e o tipo EMSP, que ele é secundário progressivo, ele começa a ficar progressivo depois de um tempo. E o que é progressão silenciosa? É aquela piora lenta, progressiva, silenciosa, insidiosa, todo dia um pouquinho pior, todo dia um pouquinho pior, sem surtos, e quando vê a pessoa tá pior. Quando vê a memória tá pior, quando vê a bexiga tá pior, quando vê o caminhar tá pior. Essa é a progressão silenciosa, que a gente não costuma ver na neuromielite, não costuma ver no MOG, mas na esclerose múltipla é possível de acontecer. Então, se você chegou até aqui, você já passou da metade do vídeo, deve estar bem no finalzinho, você merece uma quarta semelhança e uma quarta diferença entre as doenças. Eu só vou falar essa quarta semelhança, essa quarta diferença, se você deixar o curtir aqui embaixo no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Eu vou ficar esperando enquanto você faz isso. Dá uns 5 segundos. Curtiu? Compartilhou? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre uma quarta semelhança e uma quarta diferença entre as doenças, premiando quem ficou até o final.
premiando quem chegou até aqui para assistir o vídeo. A quarta semelhança entre elas é que as quatro semelhanças entre elas é que as 3 doenças são sim tratadas por neurologista neuroimunologista, que geralmente é a especialidade que trata de esclerose. Então, se o seu neuro trata de esclerose, muito provavelmente ele é a melhor pessoa para tratar também de MOG e a melhor pessoa para tratar também de neuromielite. Então, o neuroimuno, que é o neuroespecialista em esclerose, é a melhor pessoa para te tratar também do MOG e para te tratar também da neuromielite. E além disso, uma quinta semelhança, um extra para vocês, é que a parte não medicamentosa ela vale para as 3 doenças. Então é muito importante, seja lá se você tem esclerose, neuromielite, MOG, é muito importante que você não fume, faça atividade física, mantenha o peso, faça as reabilitações, tanto preventivas quanto terapêuticas. É importante que você cuide dos seus relacionamentos, que você cuide do seu emocional, que você se alimente bem. Tudo isso é muito importante para qualquer uma das 3 doenças, para qualquer uma de qualquer outra doença, na verdade. Então, isso são semelhanças entre elas. Todas elas se beneficiam muito dos seus hábitos de vida, tanto quanto usar um bom remédio. E a quarta e última diferença entre as 3 doenças, para quem ficou até aqui também, é que a gente faz o diagnóstico delas por exames. E apesar dos exames de ressonância muitas vezes poderem ser parecidos, a maior diferença entre as doenças vem nos exames de sangue e de líquor. Enquanto a esclerose múltipla tem aquelas bandas positivas no líquor, em mais de 85% das vezes, positiva, a neuromielite e o MOG só tem essas bandas positivas em 15%, 10%, então é muito baixa a positividade das bandas. Então a neuromielite e o MOG, mais de 85%, 90% das vezes tem as bandas negativas, então essa é uma diferença entre as doenças. E mais uma diferença entre elas é que a gente consegue detectar as doenças pelo sangue. A esclerose múltipla não existe exame de sangue que faça o diagnóstico, vocês sabem disso, não tem exame de sangue que dê o diagnóstico. Mas a neuromielite tem, então para você dar o diagnóstico de neuromielite é muito importante ter o exame de sangue positivo para anti-aquaporina 4. Esse é o exame de sangue que dá o diagnóstico de neuromielite. Precisa mais coisa, mas é o que favorece bastante o diagnóstico. Para dar o diagnóstico de MOG, da mesma forma tem um anticorpo, que é o anticorpo anti-MOG. Então existe como você dar o diagnóstico dessas doenças pelo sangue. Tanto a neuromielite quanto o MOG pelo sangue, mas a esclerose múltipla não, que são por outros critérios que vocês já sabem disso. Muito bem, então se você chegou até aqui, você já viu 4, 5 semelhanças e 4 ou 5 diferenças entre esclerose múltipla, neuromielite e MOG. Pra gente finalizar o vídeo, então eu quero mais uma vez pedir, se você ainda não curtiu, dá tempo de curtir o vídeo antes que ele acabe, compartilhar para mais pessoas e escrever aqui embaixo qual o tema que você quer para um próximo vídeo. A partir de agora eu vou escolher os temas baseados apenas nos comentários do YouTube. Então comenta aqui embaixo qual o tema que você quer para um próximo vídeo desses do YouTube. Compartilha com mais alguém esse vídeo, curte, comenta se o que achou, gostou, não gostou, a edição tá boa, melhora, troca a equipe, alguma coisa assim, pra gente continuar melhorando e entregar um conteúdo melhor. Então se você me viu até aqui, eu só resto agradecer, muito obrigado, se cuide e tchau!